Muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo esse podcast. Pois bem, você que chegou aqui agora não entendeu nada. Esse é o primeiro podcast de um canal feito por um jovem, 17 anos, 1 metro e alguma coisa, não lembro mais, sobre política, economia e afins, não é mesmo? Pois bem, o intuito desse canal é até um pouco mais egoísta do que imagina, porque o pessoal lança canais políticos e etc para conscientizar, é sempre essa coisa de ensinar, né? Eu tô aqui muito mais para aprender, até pela minha idade, né? Com 17 anos você não sabe quase nada da vida, ainda mais num país com um sistema educacional como o nosso, né? Pois bem, como eu já falei, é um canal feito por um jovem de 17 anos, que fala sobre política, economia e ainda por cima de uma forma por um ângulo conservador, do ponto de vista conservador. E é isso mesmo, gente. Quem tiver ideias aí para nome do canal, esse tipo de coisa, pode colocar aí nos comentários, que eu não pensei em quase nada de estética mesmo. Sou eu andando com meu celular na mão e falando sobre o que me veio à cabeça e ouvindo opiniões que ou corroborem a minha ou que sejam contrárias à minha. Não tem problema nenhum. Agora vocês aí, principalmente de cidade grande, pode ficar um pouco espantado. Peraí, o cara tá andando com o celular na mão. Que é isso? Eu moro aqui. Pois bem, ainda isso é possível, tá, gente? Eu moro numa cidadezinha assim, interior, quase região metropolitana. Não chega a ser região metropolitana, é interiorzão mesmo. E ainda temos uma segurança a esse nível, né? Não que seja uma cidade segura. Nós já temos aí assaltos, esse tipo de coisa. Mas ainda não chegou, né? Não chegou no nível de você ter medo de ficar na porta de casa conversando com seu vizinho e tomar um tiro na cabeça. Quem morre aqui, na situação da minha cidade, por exemplo, é quem já está metido com bandidagem, com drogas, todo esse tipo de coisa. Todas essas liberdades. Olhe muito bem as aspas, viu? Porque explicar um pouco o meu ponto de vista. O que é que acontece? Eu comecei a ler. Peraí que eu vou por aqui para um lugar mais silencioso, né? Eu comecei a ler. Não a ler, né? Comecei vendo vídeos na internet que acabavam entrando em temas que tinham um viés político. E acabei me indagando de certas coisas, vendo o ponto de vista. E acabei me consolidando mesmo no pensamento conservador. Lendo aí caras como Olavo de Carvalho, Ludwig von Mises em economia. Nando Moura foi um cara que na internet, né, foi um dos caras que eu mais tive contato, assim. Até pela facilidade, né? Eu não tenho acesso, pelo menos não no momento, a livros, porque o preço é um pouco proibitivo. Apesar de que já tá bem mais barato, já tá bem mais acessível. Então eu leio mais por e-books. Aí sabe, né? O celular descarrega, não pode ficar mexendo no celular em todo lugar. É um pouco chato, mas já tô visando resolver esse problema. Pois bem, é um pouco mais isso. Vocês vão acabar me conhecendo aí conforme eu vá postando esses podcasts. E a gente pode falar do quê? O que é que tá acontecendo aí? É bem louco, eu passo do lado da galera, o pessoal fica me olhando, um idiota com o celular na mão falando. Apesar de que o pessoal já fala no celular, mas é sempre um espanto. Notícias, o único que eu sei aí de importância é o que está acontecendo no Espírito Santo, né? Eleição aí de que a galera não precisa de polícia militar,
inclusive, né? Quem sabe a gente forma umas milícias, ou então sair com a lanterna no meio da rua, que você já tá em segurança, né, Marcelo Freixo? Ai, vou te contar, viu, cara? Esse tipo de gente, o pior é que a gente tá cercado desse tipo de gente. Eu mesmo, né, na escola, eu sempre, não vou dizer que sempre, né, mas depois eu fiquei me questionando como é que a classe que deveria ser a mais intelectualizada e tudo mais, que é os nossos professores, são na verdade os mais imbecis que a gente tem, com raríssimas exceções. Uma delas eu conheço, e depois eu vou falar disso. E a gente tem que se questionar nesse sentido, sobre esse tipo de coisa, não é mesmo? Então, é porque é um pouco difícil, que as ideias não vão vindo. Eu também não tenho essa retórica tão boa, então vocês vão perdoando aí a situação, né? E o que é que a gente pode falar um pouco mais? É uma boa, essa questão do Espírito Santo também é um bom momento para a gente expor essa questão do armamento civil, né? Porque eu tenho certeza que se mais civis, mais pessoas de bem estivessem armadas numa situação dessa, não estaria desse jeito, né? Poderia até estar, mas os cidadãos de bem estariam trancados, seguros em suas casas, pelo menos em suas casas, enquanto desce, não é mesmo? É um bom, para quem não sabe muito disso, é bom lerem o livro Mentiram Pra Mim sobre o Desarmamento, do Benê Barbosa com o Flávio Quintela. É um livro interessante, eu ainda não li, mas já dei umas folheadas. Na verdade não foram folhadas, né, porque eu li no e-book deles, no PDF. Então eu não sei qual é o termo exatamente, né? Mas vocês entenderam. E outro ponto em relação a essa questão do Estado do Espírito Santo é a nossa mídia, né? Ou seja, a gente ficou sabendo desse tipo de coisa dias depois, com maior exuberância, como diria Mário Sérgio Cortella, com maior exuberância, através dos vídeos gravados pelo pessoal, de cima dos prédios, né, mostrando tudo isso. Ou seja, você tinha aí redes de mídia com os melhores equipamentos de som, de vídeo, transporte, de certa forma segurança, para fazer esse tipo de cobertura, e simplesmente a mídia esquerdista ficou quieta, não disse absolutamente nada, até que a merda foi no ventilador e não tiveram mais como ficar calados e começaram a falar, né? Felizmente a situação que a gente vive é essa. O que é também outro ponto a se ver sobre isso, porque mostra também o poder da internet, né? Imagina se isso acontecesse em 1960, 70, 80, até mesmo 90, né? Que a internet não tinha nenhum poder, pode-se dizer, de informação. A gente só tinha computador na USP, nesses lugares assim, caríssimos, tomavam uma sala. Não dava pra nada, de fato, não dava pra informar, né, o povão, como hoje está informando. E acabou servindo pra isso. Outro ponto que eu queria comentar era isso. Eu acho que de notícia tá legal. Desculpa essas pausas aí, viu, aqui.
A gente vai falando e o pessoal vai olhando e a gente... Ou então eu tô passando aqui numa rua escura com outra pessoa passando assim, eu prefiro ficar quieto assim, meio disfarçado. Não chamar atenção, né? Afinal de contas, a segurança tá legal, mas... Até agora tá legal, mas... Não... Também não é bom ficar dando bobeira. Enfim. Deixa eu ver mais ou menos em quanto tempo tá esse nosso podcast. 10 minutos. Eu pensei que já tava com lá seus 20, 30. A gente vai falando, o tempo vai passando, nem a gente nem vê, né? É, galera, a situação que a gente vive no nosso país é essa mesmo. Situação caótica. E nesse sentido isso me lembra a argumentação da galera que até é anticomunista, mas fala que onde o socialismo deu certo, fala o socialismo deu errado. Até onde o socialismo deu errado e o socialismo deu certo? Eu posso dizer que o socialismo deu certo sem estar mentindo? Posso. Em que sentido? Ele se consolidou de uma forma jurídica e política muito bem na União Soviética, na China. Agora, como sistema econômico, ele nunca funcionou porque ele não existe. Ele é impraticável. Isso o Mises fala muito bem nos livros dele e o professor Olavo também fala no podcast dele no Instituto Mises Brasil. Ele também fala um pouco sobre essa questão. E falar pra vocês que a ideia do canal é mais ou menos essa mesmo, pegar fatos do nosso cotidiano, porque um grande problema que eu vejo é que essa distância entre mídia e filosofia, ou seja, entre o que acontece e sobre as lições do que a gente tira do que acontece. É mais ou menos o que eu posso chamar de a grande máquina de não fazer nada. E em não fazer nada, a esquerda é muito boa. E não fazer nada em que sentido? E não gerar nada concreto. Você lê um livro de um filósofo esquerdista, filosoficamente mesmo, você não consegue tirar nenhuma lição daquilo, né? E na mídia, a mesma coisa. Você vê o Jornal Nacional com um olhar mais crítico nesse dia que você está ouvindo esse podcast. A não ser que seja sábado ou domingo, né? Que não passa. Ou sábado passa. Não sei, não assisto televisão. Mas não importa. Veja a mídia em geral. E perceba que você não consegue tirar conclusões do que eles noticiam, né? Aí entra muito essa coisa, porra, que puta cheiro de maconha daqui, velho. Enfim, né, vamos voltando aqui ao assunto, depois eu falo sobre drogas. O que eu tava falando mesmo? Aí já vamos lá, cheirou maconha e já não tá lembrando dessas coisas. Eu tava falando sobre a mídia. Enfim, né, leia, olha, ou assista essa mídia que a gente tem e perceba que você não consegue tirar conclusões. Agora tem muito isso de falar que a nossa mídia é imparcial. Concordo. Só que tem um problema. A mídia ela não tem que, pelo menos no meu modo de ver, minha opinião agora, a mídia ela não tem que ser imparcial. Ou pelo menos ela tem que ser imparcial até certo ponto. Que ponto é esse? Olha, você noticia, você diz os fatos. Uma mídia saudável é aquela onde ambos os pontos de vista dizem de fato, a manchete lá, a notícia mesmo, eles dizem o fato concreto e em seguida dá o seu ponto de vista, sendo positivo ou negativo daquilo. Aí porque a gente vê, não sei o que lá, nessa coisa da Lava Jato, por exemplo, né? Tal empresa informou por meio de nota que não acha nisso nem aquilo. Tipo,
eu falo, vê aquela linguagem formal que o próprio povo brasileiro que não entende. Olhe bem ao seu redor. Você termina de assistir o jornal, seja qualquer jornal, a maioria deles, e você não tem nenhuma conclusão concreta, além desse negócio de corrupção, os políticos filho da puta, não sei o que lá. É só isso que a galera aprende, e isso não basta. Sinto muito, isso não basta. Você tem que tirar conclusões, como a Raquel Sherazade dá. Da mesma forma que vai ter um político, um jornalista de esquerda lá falando besteira, tem que ter um jornalista de direita falando a visão dele. Essa coisa, a mídia tem que ser imparcial. Tem que ser imparcial até certo ponto, né? Gente, esse é o primeiro podcast do canal, então alguma ideia que eu não consegui exprimir de uma forma que vocês entendam muito bem, de alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários que eu vou ler e posso voltar a falar, explicar um pouco melhor a questão, se vocês quiserem. Um fenômeno que eu queria falar aqui agora é a questão do Bolsonaro. Por quê? Porque nós temos uma visão, eu posso até dizer que seja uma visão liberal, no sentido brasileiro, que é aquela coisa, eu não concordo com 1 milhão de coisas que você diz, que você pensa, mas se uma coisa você concordar comigo, eu vou lutar com você por essa coisa. Existe um pequeno problema nessa questão, que é por quê? Porque quando a pessoa tem toda uma agenda, você pode, quando ela tem todo esse corpo de ideias, e por acaso há uma convergência em um ponto dessas ideias, eu não sei se é muito saudável você se juntar nesse sentido. Vou pegar um exemplo muito extremo aqui, mas que aconteceu. Eu vou tirar esse exemplo do livro do Leandro Narloch, o Narloch, não sei como é que se pronuncia, que é sobre a questão do abolicionismo, né? Nesse tempo do abolicionismo, nós tínhamos um certo grupo que defendia o abolicionismo. Por que motivo, né? Eles falavam, olha, os negros, eles são inferiores, eles são uma raça inferior, e por isso nós tínhamos que equiparar essa inferioridade biológica através de uma igualdade política. Mais ou menos isso que eles pensavam. Ou seja, o que é que eles defendiam em manchete, vamos dizer assim? Defendiam a abolição da escravatura. Eu provavelmente em 1800 e lá vai lasqueira também seria, não sei se eu seria, né? Mas hoje eu sou, vamos dizer assim, a favor da abolição da escravatura, até porque existe ainda no mundo. Será que é correto eu me juntar a pessoas que acham certos grupos raciais inferiores, só porque eles também são, em manchete, mais uma vez dizendo, a favor da mesma coisa que eu penso? É isso. Será que se os negros tivessem sido libertados sobre esse pensamento de que eles são inferiores, será que hoje a situação não estaria muito pior do que hoje está com essas cotas raciais nas universidades? Será que hoje a gente não teria uma coisa muito pior em torno disso? Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que sim, você não lute por uma ideia com grupos. Eu particularmente não gosto de lutar por uma ideia com grupos que em outros âmbitos divergem das minhas posições, porque eu acho que em algum momento pode dar problema
nesse sentido que eu falei com vocês. Não que eu também não vou atrapalhar. Se você tá lutando, vá lutar, mas vá lutar longe de mim. Eu não vou me misturar com você pra qualquer coisa do tipo, né? Eu passei aqui agora do lado de um desse negócio de fit dance, zumba, esse negócio assim, e acabei lembrando da situação musical / cultural que a gente vive, não é mesmo? Recentemente o próprio Nando Moura postou um vídeo falando sobre o MC Beijinho que teve aqui. Se você não viu esse vídeo, não é aqui do Nordeste, né? Não é daqui da Bahia, eu vou dizer o que é mais ou menos essa situação. O rapaz, o indivíduo, o meliante, simplesmente foi preso tentando assaltar pessoas com a faca, ameaçando de morte, e foi preso pela Polícia Civil. E quando abriu lá a viatura, né, da guarnição, não era uma viatura, na verdade era um carro comum, que era a Polícia Civil. E aí ele cantou lá uma música, o negócio meio que estourou. Os repórteres policiais daqui parecem mais de comediantes do que repórteres policiais puro e dito. O negócio acabou estourando. O que acontece? O cara agora tá com... Ele é considerado um grande artista. Teve um professor da UFBA, um professor de música da UFBA que chegou lá, que analisou a música dele. Olha, isso aqui é uma música erudita, isso aqui é uma coisa de muita qualidade. A silabagem disso aqui é uma coisa maravilhosa. Silabagem, cara. Assim como o Nando Moura, que entendeu o que é silabagem. Viu? Enfim, aí agora o cara é um gênio da música, né? Com milhões de visualizações no YouTube. E o cara, no momento desse, deveria estar preso. Esse cara deveria estar preso. No entanto, não é isso que está acontecendo, né? Essa questão da música, apesar de ter estudado um pouco de teoria musical alguns anos atrás, uns 2 anos atrás, eu não entendo de música, mas eu sei discernir. Eu ainda tenho discernimento do que é bom e do que é ruim, entendeu? E sinto muito, mas um assassino cantando não vou chamar aquele de cantar, balbuciando no fundo de um carro, que é quando ele acabou de ser preso, não é música erudita, não é música de qualidade, né? Longe disso, muito longe disso. Agora isso se trata, eu não vou dizer que isso me deprime, mas não me espanta. A grande cartilha, eu não vou dizer nem da esquerda, mas do movimento revolucionário como um todo, é exatamente isso, cara. É exaltar bandido e crucificar herói. Essa que é a história dos caras, entendeu? Pessoas aí de grande valor moral são considerados aí vilões da nossa sociedade, não é mesmo? O próprio Major Carlos Alberto Brilhante Usta, né, torturador da ditadura militar. Pergunta aí, qualquer hora você pergunta aí, você que também está em idade escolar, que se não chegar ainda nesse tema, você pergunta: professor, quem é que foi o Carlos Alberto Brilhante Usta? O professor vai ficar vermelho, vai encher o peito assim, tá ligado? Vai falar: foi um torturador da ditadura militar, esse cara contribuiu com uma... Não que eu seja a amante do período militar, mas a gente não pode negar a realidade, entendeu? Aliás, eu tenho até um pequeno tentáculo anarquista aqui agora, que eu já tá bem consolidado na minha mente, meu pensamento, mas eu ainda não consigo assim defender, porque eu acho que você tem que estar num ponto que você tem que estar muito convencido de uma ideia para poder
defender essa ideia perante os outros. Se você tem uma ideia e você ainda tem esse meio que um pé atrás diante dela, eu sugiro que você não saia defendendo essa ideia com unhas e dentes. Seja simplesmente pacífico. Alguém falou mal dela, você fala, olha cara, eu acho um pouco errado essa visão, isso e aquilo, mas não saia aí com tanto fervor. Fervor que eu digo não é ficar irritadíssimo, entendeu? Aliás, isso me lembrou um artigo que tem no Tudo que você precisa saber para não ser um idiota, do professor Olavo, onde ele fala que o fanático, ele não precisa ser irritadiço. Ele faz exatamente com essas palavras, né? O fanático não precisa ser irritadiço. Você quer uma pessoa mais fanática do que qualquer petista, assim, esse tipo de coisa? Porque ser fanático não é exatamente isso de seu filho da puta, você não concorda comigo. Não é isso, cara. Isso aí são situações onde você mostra, você enfia na fuça do ser humano a verdade, assim. Você fala, o cara fala 2 mais 2 são 5. Aí você pega ali, ó, 2 bolinhas, mais 2 bolinhas na frente dele, conta até 4. Ele fala, não, porque 2 mais 2 são 5, porque isso e aquilo, entendeu? Isso que é ser fanático. É você ficar cego aos argumentos, ao ponto de você, da pessoa colocar a verdade na sua cara e você não querer enxergar. Tanto que, nesse sentido, não tem ditado mais certo do que aquele que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. A esquerda, em vários momentos, é isso. Grande parte dela é isso. Aliás, eu queria até falar sobre um ponto dessa questão, que é o quê? O nosso... Na verdade não é nem falar, eu queria até questionar, ver a opinião de vocês sobre isso, né? Se vocês acham, porque eu vejo sempre filósofos, que eu me lembro, eu acho que o Olavo de Carvalho já falou isso, não sei se o Pondé, em algum livro dele já falou, mas eu tenho certeza é o Olavo de Carvalho. Falou assim, grande parte do nosso povo é conservador. Cara, eu não sei dizer se grande parte do nosso povo é conservador. Eu acho que grande parte do nosso povo é burro. Eu acho não, tenho certeza disso. Grande parte do nosso povo é burro. No maior escândalo de corrupção do mundo, o presidente ainda ter 30% das intenções de voto. Aliás, o Nando Moura, em um dos vídeos dele, ele até brinca sobre isso, né? Que fala, pro Lula ter 30% das intenções de voto só se a pesquisa foi dentro de um pátio da CUT, do MST, entendeu? Antes fosse, velho. Antes isso fosse uma realidade, porque o que eu vejo, infelizmente, é o que... Não que as pesquisas eleitorais sejam fidedignas, não é isso. Mas, infelizmente, a esquerda, eles têm um capital cultural que é invejável. Vou te contar, cara. Um presidente ser pego no maior escândalo de corrupção da história do mundo. Uma presidenta que sal da mandioca, que vê a figura de um cachorro atrás do não sei o que, também ter toda essa popularidade. Depois de tudo isso que aconteceu, que já foi mostrado. E nessa questão entra de novo a nossa mídia, né? Porque Mensalão e Petrolão, na nossa mídia foi tipo, do nada aconteceu, entendeu? Aí tá lá de boa, e do nada daqui a pouco, deixa eu ver ali, peraí, aconteceu o Mensalão, aconteceu o Petrolão. Não foi assim do nada, entendeu? A mídia, ela omitiu, da mesma forma que omitiu essa questão do Espírito Santo, do Estado do Espírito Santo, ela omitiu todos esses escândalos, Mensalão, Petrolão, todo esse tipo de coisa, até não dá mais, entendeu? Tantos
jornalistas, escritores de direita foram falando sobre isso, que só que a mídia de esquerda, ela não deixa que essas descobertas, entre aspas, sejam da mídia de direita. Ou seja, eles vão abafando, quando vê que o negócio vai explodir, eles anunciam e falam, ó, fui eu que falei. É isso que essa que é a grande estratégia deles, né? E é isso aí, gente. O podcast aqui já ficou com mais de meia hora. Eu acho que isso aqui já é mais do que suficiente pro primeiro. Se você assistiu até o final, maneiro. Se você não assistiu, também não vou lhe condenar nem nada, porque afinal é muito tempo assim, entre aspas, né? Eu achei, também não acredito que tenha sido o podcast mais interessante que você já ouviu na sua vida. Mas é isso aí. Então beleza, eu vou procurar manter aqui uma frequência. Repito, se alguma ideia minha não ficou muito clara, se você quiser algum que eu explique melhor meu ponto de vista sobre alguma coisa, pode deixar aí nos comentários, eu vou tentar ler tudo. O canal é pequenininho, dá assim pra ler todos os comentários, responder aqui as mensagens legais. Se tiver alguma crítica aí, agora a crítica é só o fato, é só mesmo as minhas ideias, alguma coisa assim, porque não venham com o negócio, a qualidade do áudio não foi tão legal, porque infelizmente isso aí não dá pra melhorar agora não, viu, gente? Eu vou ficando por aqui, valeu.